Nesse vídeo, nós vamos ver o sucesso sem precedentes do Gato Félix durante o seu auge e também entrar no meio da disputa sobre quem realmente foi o seu criador. O nome original dele era Master Tom. Isso durou apenas 2 curtas. Já no terceiro, ele ganhou o nome Félix. Félix, diferente de outros personagens de desenhos animados na época, tinha uma personalidade distinta. Logo no seu primeiro curta, Feline Follies, vemos meios criativos para demonstrar suas emoções. Sua cauda se transforma em um ponto de interrogação para expressar dúvida. Ele piscava para a tela e indicava com gestos o que estava planejando, fazendo dos espectadores seus cúmplices. Sua pose mais icônica era a dele andando pensativo com os braços nas costas. Seus movimentos e maneirismos eram, em boa parte, uma evolução da versão animada do Charlie Chaplin, dos curtas também produzidos nos estúdios de Pat Sullivan. Félix, um produto dos anos 20, pertence a uma época em que a animação era um entretenimento para adultos. Essa forma de arte só passaria a ser associada com o público infantil nos anos 50. E Félix também aproveitou os anos antes do Código Reis trazer a autocensura em Hollywood. Em seus primeiros desenhos, são comuns referências ao consumo de álcool e à lei seca dos Estados Unidos, que entrou em vigor em 1920. O humor negro dos primeiros curtas do Félix podem parecer chocantes hoje em dia. Tem uma morbidez neles que talvez podem ser frutos dos traumas adquiridos por Otto Mesmer durante o período em que lutou na Primeira Guerra Mundial. Em Felix Turns the Tide, Felix entra no exército porque os ratos declararam guerra contra os gatos. Pilhas de corpos com olhos de X podem ser vistas. Para comunicar para os outros animadores as ideias que tinha de movimentos para o Felix, Otto Mesmer fazia demonstrações gesticulando e andando como o personagem. Segundo o próprio Otto Mesmer, ele era o responsável por cerca de 70% de cada desenho. Ele elaborava as histórias, fazia os esboços iniciais e trabalhava ao lado de assistentes, um cinegrafista e algum outro animador, nunca mais de um por vez. Sua habilidade crescia a cada curta e é possível ver um aumento na qualidade entre um e outro, mas publicamente só havia um nome ligado aos desenhos do Félix, o do dono do estúdio, Pat Sullivan, que estampava os créditos e material publicitário. No começo da carreira do Gato Félix, o estúdio de Pat Sullivan ainda era pequeno. Os funcionários fixos eram apenas Marjorie, esposa de Pat Sullivan, Otto Mesmer e Hal Walker, um animador que trabalhou com Raul Barré. Hal Walker trabalhava diretamente sob a tutela de Mesmer. Walker, anos mais tarde, diria que considerava Mesmer não um chefe, mas um líder que inspirava os outros animadores. Ele era o seu herói. Ele não via dessa forma aquele que, pelo menos no papel, era o seu verdadeiro chefe, Pat Sullivan. Esse Walker sempre via embriagado. Uma das tarefas recorrentes de Hal Walker era ajudar Pat Sullivan a caminhar de seu escritório até o sofá para curar a bebedeira. Segundo Hal Walker, isso acontecia bastante. É comum ver em entrevistas com animadores que trabalharam nos estúdios de Pat Sullivan comentários sobre nunca verem o patrão por lá. Até mesmo a parte administrativa do estúdio acabava caindo nas mãos de Otto Mesmer. Muitas vezes, Mesmer precisou assinar cheques e outros documentos forjando a assinatura do patrão. Seamus Culhane lembra de um dia em que Pat Sullivan chegou no estúdio bêbado e jogou um saco de roupa suja para um dos animadores, e o demitiu por não levar rápido o suficiente para a lavanderia. Segundo Culhane,
Mesmer fez para esse animador um cheque de acerto e o mandou para casa. Na manhã seguinte, Mesmer recebeu o animador de volta e Sullivan nem se lembrava do ocorrido. Mesmer costumava defender Pat Sullivan. Ele se recusava a comentar sobre o crime que levou Pat Sullivan para a cadeia, aquele crime que vimos no vídeo anterior. O máximo que temos registrado de algo negativo que Mesmer teria dito sobre Pat Sullivan foi sobre o alcoolismo, ocasião em que se referiu ao patrão como um homem fraco e um escravo da bebida. Mas mesmo nessa ocasião ele disse que tinha muita pena de Pat Sullivan, que uma vez o viu chorar como um bebê porque não conseguia superar essa fraqueza e que o viu tentando buscar ajuda na igreja, mas que nunca conseguiu resolver esse problema. Entre os profissionais do ramo, falava-se muito sobre Otto Mesmer ser a verdadeira alma criativa por trás de Pat Sullivan. Isso o deixava atraente para outros estúdios. Walt Disney até tentou contratar Otto Mesmer. Disney foi insistente e Mesmer se sentiu tentado, mas não queria se mudar para a Califórnia e deixar Nova York. Felix crescia em popularidade a cada novo desenho animado, mas sua trajetória quase terminou antes de chegar ao seu ponto máximo. Essa é uma história recontada por vários animadores, cada vez com novos detalhes, e não temos como saber o quanto dela é verdade. Hal Walker, anos mais tarde, contou a forma como Pat Sullivan relatou o ocorrido. Em 1920, logo quando Felix estava começando a ficar bem famoso, Adolph Zukor, da Paramount, estava pretendendo encerrar um magazine do qual Felix fazia parte, para cortar custos. Esse magazine era um pacote de noticiários, curtas animados e outros filmes para exibição em cinemas. Sullivan teria ouvido falar sobre isso e teria ido lá brigar com Zukor. Sullivan teria entrado no escritório de Zukor furioso e, como de costume, bêbado. Ele berrava que Zukor estava acabando com seu ganha-pão. Sullivan, então, teria subido na mesa de Zukor, desabotoado a calça e urinado em cima dos papéis. Zukor era conhecido como um dos homens mais intimidadores da indústria do cinema naquela época, mas, de acordo com a história, ele teria imediatamente ligado para seu advogado para transferir todos os direitos do gato Felix para Sullivan. O que dá alguma credibilidade para essa história é que Pat Sullivan, de alguma forma, saiu de lá com os direitos do gato Felix. Especula-se que Zukor talvez queria simplesmente se livrar daquele doido ali na sua frente e passou os direitos para não ter que lidar mais com ele. Sullivan, no ano seguinte, em 1921, tentou vender o gato Felix para a Warner. A Warner, na época, estava distribuindo as animações de Max Fleischer. Sullivan apresentou Felix para Harry Warner, um dos irmãos Warner, que não se interessou. Porém, sua secretária, Margaret J. Winkler, achou que era uma boa oportunidade e seu patrão a encorajou a assumir a distribuição da série de desenhos animados. Winkler trabalhava com Harry Warner há 7 anos e conquistou o respeito de seu chefe, que acreditava no seu potencial e foi uma espécie de mentor para ela. Ela seria a primeira mulher a atuar como produtora e distribuidora de filmes animados. No dia 15 de dezembro de 1921, ela assinou um contrato com Sullivan para distribuir o Felix. O contrato foi negociado com o apoio do advogado e amigo de Sullivan, Harry Copp. O estúdio de Pat Sullivan ficaria encarregado por entregar um novo curta do Felix a cada 2 semanas. No ano seguinte, Margaret deixou seu cargo de secretária para se dedicar à sua nova carreira. Ela montou a M.J. Winkler Productions, que anos mais tarde se tornaria a Screen Gems. Rapidamente, ela conseguiu fazer Felix ser exibido em cinemas pelos Estados Unidos afora,
e investiu muito em publicidade. Cada novo curta era divulgado de maneira agressiva. O resultado foi que Félix se tornou um ícone cultural. Vários animadores passaram pelos estúdios de Pat Sullivan. O animador Bill Nolan teve uma estadia bem breve, mas deixou por lá uma contribuição muito importante para o desenvolvimento do gato Félix. Nolan trouxe consigo o estilo que pegou no estúdio de William Randolph Hearst, que favorecia desenhos com curvas. Nolan ajudou a refinar o design do Félix, deixando-o mais redondinho, o que ajudava a deixar seus movimentos mais fluidos e mais fáceis de desenhar. Félix, que já vinha se tornando muito popular, passou a conquistar ainda mais espectadores com seu novo visual. Ele se tornou um astro de cinema tão conhecido como Charlie Chaplin ou Buster Keaton. Keaton, por sinal, até fez uma paródia do gato Félix no seu filme Go West. Uma música chamada Felix Kept on Walking se tornou um hit. No Reino Unido, Félix se tornou particularmente popular. O príncipe de Gales fez do Félix o mascote oficial do time britânico de polo. A rainha Mary presenteou o rei George com um boneco do Félix. Os produtos vendiam a todo vapor. George Bernard Shaw disse que se Michelangelo estaria desenhando o gato Félix no lugar da Capela Sistina. Félix, assim como muitos personagens de desenhos animados da Era de Ouro da animação, como Bimbo e Mosco, também tem sua origem na tradição dos espetáculos de menestréis e nos picanines, um tipo de caricatura racista. Félix é rebelde, dinâmico, de corpo todo preto e olhos e boca arregalados. Todas características associadas com o entretenimento racista popular no século XIX. O próprio Otto Mesmer comentaria anos mais tarde sobre Félix ser parte dessa tradição. Na mesma entrevista em que se declara criador do Félix, Otto Mesmer também fala do gato como uma espécie de continuação do Sammy Johnson de Pat Sullivan. Se referindo a esse personagem, ele disse: "Depois ele praticamente virou o Félix, na minha mente, pelo menos." Toda essa era da animação está lamentavelmente impregnada com esses sinais que ainda continuariam permeando vários aspectos da cultura norte-americana por muito tempo. O sucesso deixava Pat Sullivan bem satisfeito. Sullivan faturava $100 mil por ano só com o licenciamento de produtos. Esse sucesso todo trouxe ainda mais outra incumbência para Otto Mesmer, que seria a tirinha de jornal do gato Félix, publicada pela King Features Syndicate. Mesmer produzia a tira, mas, como era de costume, assinava o nome Pat Sullivan. Com esse sucesso todo, para Pat Sullivan não bastava dizer que ele era o dono do estúdio. Ele falava para todo mundo que escutasse que quem criou o gato Félix foi ele próprio e não um de seus colaboradores. Era comum, na época, os donos dos estúdios terem o seu nome como o único nos créditos, mas Sullivan fazia um esforço a mais para se apresentar como o único criador. Otto Mesmer só começaria a ter sua versão dos fatos melhor divulgada depois dos anos 60. Em uma entrevista com o historiador John Kennymaker, contou que o estúdio estava atolado de serviço e que quando a Paramount encomendou uma animação, Sullivan disse para Mesmer que se ele quisesse, poderia pegar o serviço e fazer alguma coisa qualquer por fora. O desenho era para integrar a seção de animação da Paramount Magazine. Mesmer disse que fez Feline Follies sozinho durante o seu tempo livre e que depois levou para o estúdio para os assistentes completarem a arte final, incluindo a tinta preta. Ele não toma crédito pelo nome Félix. Segundo ele, isso foi uma sugestão de John King, da Paramount. Félix, com S em latim, é gato, enquanto Félix, com X, é sortudo. A ironia de um gato preto ser chamado de sortudo é parte do humor. Félix recebeu esse nome apenas no seu terceiro curta, The Adventures of Felix. Até então, o nome do gato era Master Tom.
durante muitos anos, só se ouvia falar a versão de Pat Sullivan dos fatos. E na verdade ele não tinha apenas uma versão, ele tinha várias. Pat Sullivan e sua esposa Marjorie fizeram uma turnê publicitária de 5 meses, passando por diversos países. Em Southampton, na Inglaterra, Pat e Marjorie se encontraram cercados por repórteres perguntando como Félix foi criado. Sullivan sacou uma variação de suas histórias de vida tocantes da forma como adorava contar. Parece um sonho quando penso lá atrás nas minhas lutas como cartunista. Eu sou mais um caso de menino pobre que se deu bem fora de seu país. Para outro repórter, ele disse: 2 ou 3 anos atrás, eu estava desenhando Sammy Johnson e pensei em fazer algo novo. Em outra entrevista, Pat Sullivan diz que a inspiração do Félix veio de sua esposa Marjorie, que adorava gatos pretos. Em uma variação dessa história, ele conta que Marjorie um dia apareceu com um gato de rua de olhos esbugalhados e que essa foi a inspiração. Em algumas ocasiões ele até fez questão de dizer que eu levo todo o crédito pelo gato Félix, mas na verdade todo o crédito deveria ir para minha esposa Marjorie. Mas em outra versão ele disse que a inspiração foi o boxeador australiano Peter Felix e que até desenhou o gato preto em referência à cor da pele do boxeador. Otto Mesmer nunca foi mencionado em nenhuma dessas versões. Existem defensores de Pat Sullivan com alguns argumentos que pelo menos fazem a gente parar para pensar. Um argumento muito usado para defender Sullivan como o verdadeiro e único criador do Félix é que os textos nos balões de fala em Feline Follies parecem coincidir com a caligrafia de Sullivan. Outro suposto indicativo seria o uso da forma escrita de man, com uma letra U, da forma como os australianos escrevem, em vez do mom, com O, dos americanos. E quem defende esse argumento diz que não teria por que Otto Mesmer escrever mom com U desse jeito, sendo que ele era americano. E quem defende essa tese diz que Sullivan teria feito os esboços iniciais de Feline Follies e que passou para algum animador no seu estúdio finalizar. É assim que Pat Sullivan falava para a imprensa de uma forma bem vaga como era o dia a dia no estúdio. Segundo essa tese, seriam apenas esboços iniciais e não a animação toda, como Otto Mesmer afirma ter feito. Outro argumento é a possível existência de um protótipo do Félix, que teria sido feito apenas por Pat Sullivan. Anos antes do Félix, Pat Sullivan fazia o personagem Sammy Johnson. O personagem nunca fez muito sucesso, em boa parte porque o sentimento racista no Sul era tão forte que até mesmo uma caricatura racista não era bem vista por lá. Então tinha todo um mercado que ele não conseguia pegar. Pat Sullivan teria tentado lançar outros personagens, mas esse é um período bem complicado de pesquisar porque, assim como os curtas de Sammy Johnson, tudo está perdido. Existe um registro que em 18 de março de 1917 ele teria lançado um curta chamado The Tale of Thomas Cat, estrelando um gato chamado Thomas. Nenhuma cópia desse desenho existe hoje, apenas uma sinopse por escrito. É incerto se Thomas pode ou não ser considerado um precursor do Master Tom. Na sinopse existente não há nenhuma menção sobre o gato ser antropomorfizado. Na verdade, pela descrição, ele pode muito bem ser apenas um gato comum. Nada é dito sobre habilidades de transformação ou nenhuma outra característica que Master Tom e Félix teriam mais tarde. E não temos a menor ideia de como era a aparência desse gato. Em uma entrevista de dezembro de 1925, Sullivan disse: "Nunca me esquecerei do primeiro filme que fiz do Félix. Demorei 6 meses para fazer e foi um fracasso total. Eu era, claro, totalmente inexperiente em uma forma de arte nova e altamente técnica. O resultado foi que eu tive um colapso nervoso e passei 5 semanas no hospital."
Não há nenhuma indicação em nenhum outro lugar a não ser nessa entrevista que Pat Sullivan teria ficado afastado por meses em 1917. Ele passou sim 9 meses na cadeia, como vimos no outro vídeo. O curta é naturalmente creditado apenas a Pat Sullivan. Se foi feito só por Pat Sullivan ou se teve envolvimento de algum outro animador, nós nunca saberemos. É importante notar que Otto Mesmer já trabalhava com Pat Sullivan a essa altura. Mesmo na época, para quem trabalhava na indústria da animação, a importância de Mesmer por trás do sucesso de Sullivan era inegável. É um fato lembrado por muitos animadores que tiveram passagem pelo estúdio. Mas durante anos, a ideia de Pat Sullivan ser o único criador do Félix persistiu entre o grande público. Durante os primeiros anos do Félix, toda a publicidade da Paramount colocava apenas o nome de Pat Sullivan, e Pat Sullivan era o único que concedia entrevistas. Os produtores e os donos de estúdio tinham muito prestígio entre a imprensa, mas demorou anos para que houvesse algum interesse sobre os trabalhadores da indústria de animação. Os repórteres que cercavam Pat Sullivan em suas viagens pareciam ignorar que desenhos novos do Félix continuavam sendo lançados mesmo enquanto o suposto grande artista estava longe de seu estúdio. Sullivan desenhava sim o Félix em público em eventos publicitários ou para fãs. Tem artes em correspondências dele que incluem desenhos do Félix, tanto no seu design original quanto no seu visual renovado mais redondinho. Mesmer diz, e isso parece ser comprovado por várias outras fontes, que assim que Sullivan abriu o seu próprio estúdio, esse foi o fim de sua carreira de animador propriamente dito. Ele passou a ser um homem de negócios, mas levaria décadas até que as pessoas realmente responsáveis pelo seu sucesso fossem entrevistadas. Além do próprio Otto, colegas de profissão que também começaram a ter sua voz ouvida por historiadores e jornalistas passaram a mencionar o papel de Otto Mesmer na criação do personagem. Foi só a partir daí que começou a ficar claro o tamanho da humildade de Mesmer e como isso contribuiu para que o reconhecimento lhe fosse roubado. Em 1974, o agora idoso Otto Mesmer, em uma entrevista, foi questionado se ele ouvia falar dessas histórias que Pat Sullivan contava sobre a criação do Félix. Mesmer respondeu: isso era só publicidade. O entrevistador: você desenhou o primeiro Gato Félix? Mesmer: oh, sim. O entrevistador: por que Pat Sullivan levava todo o crédito pelo Félix? Mesmer: é propriedade da firma, ele era o dono do estúdio. Então vemos que Otto Mesmer era uma pessoa muito subserviente a Pat Sullivan. Todo mundo descrevia Otto Mesmer como alguém muito tranquilo, muito humilde. Para ele, era normal que Pat Sullivan rodasse o mundo se apresentando como o criador do personagem, enquanto ele ficava lá no estúdio fazendo o personagem. E Pat Sullivan não falava apenas que criou sua concepção original, ele queria dar a entender que todos os desenhos animados do Félix eram feitos por ele e que todo mundo no estúdio eram apenas assistentes dele. Mas temos muitos motivos para acreditar que, na época do sucesso do Félix, ele nem colocava a mão na massa. O trabalho dele era ser uma figura pública e representar o estúdio perante o mundo todo. Supostamente ele era o chefe do estúdio e deveria fazer toda a parte administrativa, mas mesmo esses trabalhos do dia a dia, coisas de escritório, acabavam ficando nas mãos de Otto Mesmer também. Hoje em dia, vários historiadores de animação, como Jerry Beck e Leonard Maltin, consideram Otto Mesmer como o único criador do Gato Félix. Os poucos que defendem a tese de Pat Sullivan ser o criador são australianos, e eles não acreditam nas falas de Otto Mesmer nem de seus colegas. O historiador John Kennymaker foi a pessoa que mais pesquisou e escreveu sobre o Félix. Para escrever seu livro Félix, The Twisted Tale of the World's Most Famous Cat, ele conversou com todo mundo relacionado à criação do Félix que ainda estava vivo, incluindo Otto Mesmer.
Ele também investigou documentos dos estúdios de Pat Sullivan e seus vários cadernos de recorte, porque ele tinha vários cadernos de recorte com vários artigos sobre o Felix e as entrevistas que ele concedeu. John Caneymaker fez um trabalho super minucioso, mas é importante notar que ele nunca mencionou The Tale of Thomas Cap. E isso é um ponto que os defensores de Pat Sullivan sempre falam a respeito. Para eles, o trabalho do John Caneymaker foi difamar o Pat Sullivan para favorecer um americano e roubar o crédito de um australiano. Os vários desenhos que Pat Sullivan de fato fez do Felix em correspondências, em eventos, também são muito apontados pelos australianos como uma prova. Então, os defensores da tese de Pat Sullivan ser o único criador do Felix têm alguns argumentos que não têm refutações definitivas. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra várias contradições nas versões de Pat Sullivan, tanto entre as próprias versões dele, quanto se comparadas com os relatos de vários animadores que trabalharam com ele. Fora da Austrália, hoje em dia, existe um consenso sobre Otto Mesmer ser o único criador. Temos depoimentos o suficiente para ter uma ideia de como as coisas funcionavam no estúdio de Pat Sullivan, e temos essa imagem de Otto Mesmer trabalhando arduamente, produzindo filmes e quadrinhos que estampavam o nome de Pat Sullivan, que mal fazia suas próprias atribuições dentro do estúdio, já que muitas dessas acabavam nas mãos de Otto Mesmer também. Pat Sullivan tinha o hábito de se gabar de seus feitos em entrevistas e contava versões diferentes sobre a criação do Felix, nenhuma delas incluindo a contribuição de seus colaboradores. Se tiver algo de verdade na tese de Pat Sullivan como criador do Felix, ainda assim ela estaria incompleta, se não levar em consideração o quanto Otto Mesmer era ativo dentro do estúdio. Um ponto no meio do caminho entre as duas teses que a gente pode encontrar é ver o sucesso do Felix como resultado da criatividade de Otto Mesmer e do marketing de Pat Sullivan. O sucesso do Felix também se devia muito aos esforços da muito esperta Margaret Winkler. A relação profissional entre Winkler e Sullivan era péssima, com os dois constantemente brigando, principalmente por dinheiro. Além disso, ironicamente, enquanto Sullivan procurava tomar todo o crédito do personagem para si, sem se preocupar com Otto Mesmer, Margaret Winkler, por sua vez, em alguns materiais publicitários, dava a entender que o Felix era dela, colocando o seu nome em destaque. Em determinado momento, Sullivan ficou furioso e foi atrás de outro distribuidor para o Felix. Winkler e seu marido, Charles Mintz, acabariam se tornando dois exemplos entre os vários produtores de desenhos animados que buscavam encontrar um novo Felix copiando o astro. Na época em que Felix era o rei dos desenhos, as imitações eram várias, e Charles Mintz incentivou um estúdio de animação, um cliente seu, a criar um gato que seria uma das cópias mais descaradas do Felix. O dono desse estúdio era Walt Disney. E quando voltarmos com essa série de vídeos sobre o gato Felix aqui no Freq, nós vamos falar sobre todas essas cópias dele. Um abraço e até uma próxima.